Pessoal, boa noite. Muita paz a todos. Nós vamos conversar hoje sobre o Espiritismo no seu sentido religioso. Nós vamos falar, o tema da noite é Espiritismo e Evangelho. Então nós vamos acerca do Evangelho e Espiritismo. Como é que o Espiritismo vê o Evangelho do Senhor Jesus? Então, esse é o tema que nós vamos ver aqui. Está desligado, Alain? Está desligado ou eu que estou no de baixo, né? Obrigado. Então, nós vamos ver aqui a definição de Evangelho, né? Evangelho, doutrina de Jesus Cristo. Vida e história de Jesus contada pelos evangelistas. João, Mateus, Marcos e Lucas. Está contido no Novo Testamento, na Bíblia, propriamente dita, no Novo Testamento. A expressão surgiu com o cristianismo e significava boas novas ou boas notícias. Evangelho, boas novas ou boas notícias. Definição espírita de Evangelho, segundo a nossa doutrina espírita. Para Kardec, o Evangelho é o conjunto das máximas morais do Cristo, ou ainda o seu ensinamento moral. Essa definição que Kardec dá para o Evangelho. Ainda segundo Kardec, esse Evangelho que contém o ensino moral do Cristo pode se constituir no terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sob qual todos podem colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas. Isso quer dizer o seguinte, olha, é o Evangelho constituído pelos evangelistas, que nós já vimos aí, é o Evangelho universal. Esse Evangelho é para todas as questões religiosas. As questões religiosas. Então, jamais ele poderá ser disputa de partidarismo. Ah, não, esse Evangelho é para o protestantismo, esse é para o espiritismo. Não é, o Evangelho é um só, é único. É isso que Kardec fala aí. Envolvido pelas instruções superiores, Kardec não só entendeu que a doutrina espírita tinha bases na filosofia e na ciência. Kardec trouxe a doutrina espírita em 3 princípios interessantes. No seu sentido filosófico, que é a filosofia, ela explica a lógica, a razão. Quando nós estudamos o Pentateuco de Allan Kardec, os 5 livros principais da doutrina espírita, ali nós vamos encontrar realmente ensinamentos fantásticos, que vão nos levar à razão. A razão somente não basta, nós precisamos de algo, né? Aqui na Terra, nós outros, muitas vezes, precisamos de algo palpável, da verdade. Embora a gente encontre a verdade nesses ensinamentos, a gente encontrar livros que nos levam à razão. Aí ele fez questão de trazer a doutrina espírita, ou ela já é própria, né? Ela já está no seu sentido científico. Por que científico? Porque ela explica as leis naturais, as leis de Deus. As leis naturais é que nos levam realmente a gente se autofirmar realmente na razão. Porque as leis naturais são, por o próprio nome já está dizendo, são leis naturais, né? E jamais nós perderemos a credibilidade quando a doutrina caminha passo a passo. A ciência, além da filosofia, com a ciência. Mas ele achou
altamente importante que se fizesse também que ela estivesse fundamentada em princípios morais, vindo do Evangelho de Jesus. Muitas vezes a gente... Caiu o som? Não, né? Continua o som? Muitas vezes a gente... tem pessoas que perguntam se a doutrina espírita é religiosa. Os oradores, né? Mais no seu sentido filosófico, científico, esqueci um pouco da parte religiosa. Mas a doutrina espírita é eminentemente religiosa, porque ela vem trazer o Evangelho de Jesus, que traz a parte moral, que realmente faz ali. Então, Kardec, levado por esse princípio, ele buscou o texto do Novo Testamento, são as máximas do Cristo, e explicou esses textos à luz da doutrina espírita. É muito interessante porque se a gente vai pegar o Evangelho, a gente vai ver muitas mensagens ali de Jesus, muitas parábolas, que às vezes tem dificuldade para entender a mensagem, né? O que está contido na mensagem, na ideia. Então, Kardec ele teve um cuidado todo especial em pacificação. Ele teve um cuidado de trazer esses textos evangélicos e explicá-los à luz da doutrina espírita. Então, quando nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar ali os textos do Novo Testamento e com uma clareza espetacular, né? Por isso que Kardec constituiu o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos falando, né, para o bem de toda a humanidade. Nós sabemos que a doutrina espírita, se ela, pelos propósitos do Evangelho, que traz a questão moral, ela estaria com muita dificuldade para levar avante os seus trabalhos. Porque todos aqueles que se apresentam à frente da doutrina, seus dirigentes, né, que se dedicam ao trabalho da doutrina espírita, elas necessariamente devem seguir os preceitos morais. Elas devem estarem bem amparadas, principalmente quando essas pessoas elas se entregam ao trabalho da mediunidade, né, o trabalho prático da mediunidade, estão ali para que elas possam lidar com o espírito, quando receber os espíritos. Necessariamente esse pessoal tem que ter respaldo moral, porque senão elas poderão ser alvos, né, ou alvo de situações e que trarão bons resultados para ela quando elas têm que conduzir o trabalho. Então, a moralidade está acima de qualquer propósito. E a gente aprende com o Evangelho do Senhor Jesus. Jesus trouxe com o seu Evangelho uma nova forma de encarar a relação com Deus. É diferente de Moisés, né? A princípio, quando Moisés trouxe, ele trazia um Deus severo, né? Que realmente era necessário naquela época. Quando Jesus um Deus, né, bondoso, de amor, caridoso, né? E aí ele mostrou que a lei de amor, a lei maior, é aplicada no dia a dia na relação humana, societária e com a natureza. Aqui ele explica porque muitas vezes algumas pessoas, né, que frequentam questões religiosas acham que elas só estarão crescendo quando elas só estão ali presentes nos centros religiosos, né? E não é assim. O que se passa é assim, a gente espiritualmente em qualquer lugar que nós estejamos. E é assim que se passa. A gente vai aprender nas questões religiosas e é lá onde nós estivermos, né, no ambiente de trabalho, no nosso lar, onde quer que estejamos, é que nós vamos aplicar aquilo que nós aprendemos nas orações, através das questões religiosas, né? Então é isso que Jesus trazia-nos, chamava-nos atenção.
Então, o Evangelho foi vivido, exemplificado pelo Cristo. Não simplesmente escrito ou divulgado como um pensamento filosófico, esotérico ou místico. O Evangelho, ele tem uma alta significação, porque ele tem o intuito, né, os objetivos, o objetivo do Evangelho é exatamente educar. Tem uma senhora, certa feira, nós estávamos fazendo uma palestra, dizia que, mas eu tenho o Evangelho. Eu descobri que ela tinha o Evangelho em casa, mas como um amuleto. Ela colocava ela confidenciou para a colega, e a colega me falou, ela colocava o Evangelho na cabeceira da cama, no criado mudo, lá dentro da gaveta, como um amuleto, um instrumento de proteção. E não é isso. O Evangelho tem uma função espetacular de nos ensinar, né? Então, ele nada de esoterismo. Bom, é algo espetacular que nós temos que ter como livro mesmo de cabeceira para nosso dia a dia, para sempre pautarmos as nossas ações no bem. Jesus deixou claro que a aplicação da lei de amor a Deus e ao próximo é realizada nos atos da vida normal, não só dentro dos templos religiosos. Aplicação, né, do Evangelho, né, da lei de amor. O templo, a igreja, está em reunir a força da oração, do fortalecimento da fé, do aprendizado em conjunto, do auxílio ou reforço mútuo. No entanto, a comunhão com o alto ocorrerá não só dentro deles. Deus, naturalmente, vai acontecer de acordo com nossos procedimentos de bondade, de carisma. É assim que vai acontecer, de bons atos, né? É assim que acontece. Jesus exemplificou isso em história, vivendo intensamente o amor, a caridade, a humildade, o perdão, a tolerância, a fraternidade, a paciência, a abnegação, benevolência, a fé, etc. É isso que o Cristo deu o exemplo. Ele pregava, ele ensinava, não somente nada escrito. Ele falou, ele pregou, ele ensinou, e depois os evangelistas escreveram aquilo que ele... Mas ele dava o exemplo daquilo que ele ensinava, né? A caridade, ele foi caridoso a vida toda ali com o pessoal. A humildade, ele deu exemplo disso, quando ele lavou os pés dos discípulos. Humildade. Quando perguntaram para ele quem seria maior senhor no reino dos céus, e ele respondeu, maior no reino dos céus será aquele que se colocar na condição de servir e não esperar ser servido. Ele falava da humildade. A humildade que nos leva à fraternidade, à igualdade, né? E à benevolência de uma forma geral. Jesus disse que estávamos preocupados com muitas coisas, mas que uma só era realmente a principal. Ele aqui estava falando do alimento espiritual, que muitas pessoas que vêm para a Terra, elas se esquecem que é a principal, que é o alimento espiritual que nós devemos nutrir, junto, naturalmente, com materiais. Que a Terra, de uma maneira geral, é um processo, e na Terra, que nós estamos num processo transitório, passageiro. A Terra não é o fim, né, da nossa evolução, ela é um meio da nossa evolução. Então nós viemos aqui para vivenciarmos um tempo, e as pessoas acham que a gente tem que se entregar mais a essa questão material, né? Esquecendo dessa espiritual. Porque, na verdade, é a espiritual que vai conduzir os nossos bons propósitos. Vai nos ensinar
a termos um bom relacionamento com os nossos irmãos. É a parte espiritual, para que nós estejamos bem. Eu costumo dizer que na vida existe os deveres, o sentimento do dever cumprido. Quando o indivíduo pratica as boas ações, ele tem o sentimento do dever. Ele tem a paz de consciência e o bem-estar no coração quando acontece isso, né? Então é isso que nós devemos buscar. Ele dizia que era impossível a dois senhores, a Deus e as riquezas. Mas ele não estava condenando absolutamente aqui aquilo que a gente pode amealhar aqui na terra em busca da nossa melhora. Ele estava falando dos excessos, dos apegos, que levam muitas vezes o indivíduo ao egoísmo, a cuidar que ele tem pessoas aqui na terra que a gente também tem que ajudar essas pessoas bem, com respeito, com amor e com caridade, não é? Quando do encontro com a mulher samaritana, ele falou da água viva. Era disso aí, ele está falando do processo espiritual. Ele estava falando, quando ele essa passagem todos nós conhecemos, né? Ele estava lá, tinha uma mulher que foi tirar água do poço, lá e chega e pede água para a mulher. Era uma samaritana. E essa mulher, ela realmente, os samaritanos não tinham, não gostavam dos judeus, a verdade é essa, haviam brigas entre eles. E a samaritana até falou para Jesus que, por que você está, ele pediu água para ela, por que você está pedindo água para mim? Você não devia nem me dirigir a palavra, porque você é um judeu e eu sou uma samaritana. Aí Jesus aproveitou para ela que a água que ele pedia era uma água que daqui a pouco a gente teria que ter sede novamente, né? A gente vai ter sede novamente, você precisa dela de novo. Mas a água que ele trazia era água que nós não sentiríamos sede mais. Era água viva que ele se referia. Ele falava da questão espiritual, do valores que ele trouxe na terra. E quando nós tivéssemos de posse disso, nós teríamos uma fé racional, uma fé levada, né, num processo incrível de confiança em Deus e a certeza de uma vida futura. Era isso que ele trazia para essa mulher. Tem uma história toda, né, que você quer dar uma palestra só, essa história da samaritana aqui, mas nós vamos deixar ali. Função da religião. Religião, culto prestado à divindade, tem como finalidade religar a criatura ao Criador. Nós estamos falando aqui de religião, que é para todas as religiões. Religião, ligar ou religar a pessoa, né, a Deus. Então, olha aqui. Religiosidade é um sentimento religioso. Religioso é aquele que é firme no cumprimento do dever. Esse é o religioso, que é firme no cumprimento do dever. Religiões são práticas religiosas que tentam fazer aquilo que é de todas. Por isso que nós outros não devemos ter preconceitos religiosos. Porque na realidade, conforme a religiões são criações dos homens e das mulheres também, não é? Não só os homens que criam as religiões. Então, o que Jesus disse aqui, né, o que ele fala, chamava-nos a atenção através do Evangelho, e agora Kardec mostrando isso na realidade, é que na realidade mesmo existe religião, né? Religiosidade para todo. O religioso é aquele que tem firmeza no dever, e religiões são as práticas que é de todos nós, é para todas. Por que é para todas? O Evangelho não é um só? É um só. Não é um só? É um só. Jesus não é um só? Para todos? É para todos. E por que então esse partidarismo? Então, religião
funciona como agente de transformação moral, tendo a sua real manifestação na postura interior, na conduta do indivíduo, e não na prática externa de cerimônia e rituais, religiões. Prática externa de cerimônia e rituais, religiões, e não religião. Perceberam? A religião, ela tem a função de transformar as pessoas. Quando Jesus veio, ele dizia assim, olha, não são aqueles que dirão, Senhor, Senhor, que entrarão no reino do meu Pai, mas todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Ora, o que é fazer a vontade do Pai? É exatamente observar os mandamentos da lei. E observando os mandamentos da lei, necessariamente, a gente vai buscar a transformação moral. Porque a transformação moral é que mexe com os nossos sentimentos interior, mexe com os nossos sentimentos, com os valores internos que nós temos. O que são os valores internos? As virtudes, a paciência, a calma, o amor, né? O perdão. Tudo isso funciona interiormente em nós, porque nós mudamos o sentimento na conduta do indivíduo. Religião se pratica a cada momento da vida pelas boas ações. Certa feita, uma senhora lá no Velar, era um domingo de manhã, e ela estava já frequentando há algum tempo a doutrina. Foi muito, ela tinha os princípios católicos. Como muitos de nós, né? Não há absolutamente nada de errado nisso, o indivíduo ser católico, está pendendo por uma questão religiosa. Eu também fui católico, eu fui para a doutrina espírita em 1900, não faz muito tempo não, né? 1977. E aí a senhora me falou, mas estou gostando tanto da doutrina espírita, mas eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu estou indo à missa ainda. Eu falei, mas qual o problema, minha filha? Vai à doutrina espírita, aonde a senhora quiser. Não é uma prática. Religião. Vamos pensar em religião, não vamos pensar em religiões. Vamos pensar em termos do preconceito, né? Aí, mas então, quando é que eu vou me definir? Ela me perguntou, quando é que eu vou ser espírita verdadeiramente? Eu falei, a senhora vai ser espírita quando a senhora se dedicar, obviamente, a senhora buscar algumas leituras, né? A senhora se esclarecer acerca disso, você vai ver que realmente a gente está num caminho ideal, né? Aliás, conhecer a doutrina espírita foi a coisa mais especial na minha vida, porque ela me ensinou a ser um homem de bem. É claro que nós estamos trabalhando em cima das nossas imperfeições, sendo cada dia, né? Mas ela ensinou a gente respeitar os elementos do lar, os elementos do ambiente de trabalho, na nossa posição social, seja lá onde estivermos, lá no clube, né? Ela nos ensinou isso, nos ensina isso aí. Uma coisa espetacular que realmente direcionou as práticas materiais. Direcionou as práticas materiais. Religião se pratica a cada momento da vida pelas boas ações. Madre Teresa de Calcutá é que fazia esse trabalho espetacular de caridade, né? A verdadeira religião, a que liga com Deus, não tem nome. Jesus indicou alguma religião na época que ele veio? Não indicou nenhuma, né? Ela não tem nome, não tem seita, não tem templo, não tem igreja, exatamente por se
consistir na efetiva ligação com Deus. É a ligação que nós falamos, é ligar com Deus. Por isso que Jesus colocou claramente como condição para chegar a Deus o caminho do Evangelho, que é para todas as questões religiosas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Ele disse aí, Evangelho, preceitos morais. Ó. O templo verdadeiro está dentro de nós mesmos. Porque às vezes as pessoas ficam pensando, né, algumas pessoas pensam assim, que nós vamos encontrar, porque existem muitas pessoas que pensam assim, que elas estão buscando questões religiosas, assim, pensando que ela está se preparando para encontrar um céu no futuro. E não vai acontecer isso. Ela nunca vai encontrar um céu, e nem perto também. O que ela vai encontrar? Ela vai encontrar a condição dela será de acordo com aquilo que ela estiver praticando, aquilo que ela praticar, aquilo que ela aprendeu. O sentimento, se a pessoa está feliz na terra, ela continua feliz do outro lado. Uma senhora me perguntou também, eu estou falando sempre da senhora aqui, me perguntou uma vez, como é que estava o marido? Como é que está meu marido que faleceu há 3 anos, quando nós fazíamos lá aquele trabalho de orientação fraterna no Lia Lar. Ela precisava ter uma bola mágica aqui, né? Para ela, como é que estava o marido. Eu perguntei para ela como é que era o marido dela quando ele estava na terra. Meu marido era uma pessoa boníssima, uma pessoa que fazia isso. Eu senti, eu perdi uma asa. E era uma pessoa espetacular. Eu falei, continua sendo ele mesmo. Com toda aquela bondade, com toda aquela condição, não mudou por ter deixado a terra. Poderia dizer para ela, diferente, me dissesse, meu marido foi um bandido, foi isso, foi aquilo. Eu falava, seu marido continua sendo um bandido, né? Mas não é. Claro que nós vamos receber lá a orientação, o acolhimento necessário, né? Do espírito amigo e tudo. Mas essa questão aí é interessante, porque o ciclo muda. Olha, por isso que tem que se preparar bem interiormente. Eu tenho só mais 45 minutos. Eu vou correr aqui para nós não perdermos aqui. Gente, Jesus estabeleceu a mais completa expressão de amor e de justiça ao propor a máxima. Amar o próximo como a si mesmo, fazei aos outros apenas o que queiras para vós mesmos. Respeito. Dedicação, respeito. Fazer aos outros só aquilo que nós queremos para nós. Porque a gente tem que colocar no lugar dele. Mas desejamos que as pessoas nos tratem bem, devemos tratá-las de igual modo, né? Deu a seguinte definição ao amor: benevolência, indulgência e perdão. Sobre a benevolência, aí nós vamos ver que quando ele falou em benevolência, por que ele falou em benevolência? Porque a benevolência carrega muitas coisas junto com ela, que é cordialidade, tolerância, complacência, afeto, estima, etc. E vai embora. É um indivíduo benevolente. O respeito ao próximo. Indulgência é aquele indivíduo que tem facilidade para perdoar. Então ele convive com qualquer pessoa, aceitando a pessoa como ela é, não aceitando, concordando com os defeitos do indivíduo, claro, a gente não concorda com os defeitos, mas aceita o indivíduo com seus defeitos, porque a gente não tem como se relacionar com ele se nós desejarmos só pessoas santas ao nosso lado. Então, nós temos que funcionar assim. Então, nós temos que ter indulgência para com as imperfeições alheias. E, finalmente, perdão é perdoar as ofensas. Porque o indivíduo, às vezes, pensa que perdoou, ainda não esqueceu das ofensas. Ele continua
com aquela lembrança ruim, negativa das ofensas. Jesus falava, se você não esquecer as ofensas, você não tem condição de perdoar, você não vai perdoar nunca. Então precisa trabalhar em cima disso. Olha, esse aqui, eu trouxe esse quadro aqui, muito interessante. Eu não sei se hoje, o que eu vou colocar aqui, ó, não é absolutamente para nós combatermos qualquer tipo de questão religiosa. É só a título de comparação, para que nós possamos buscar reflexões sobre isso. Aí eu trouxe aqui, ó, a visão das religiões tradicionais sobre essa questão atual. Criação do Espírito, por ocasião do nascimento. O Espírito foi criado por ocasião do nascimento. Ele tem uma vida de relação na Terra. Tem uma vida de relação. Ele vai ter só uma vida de relação na Terra. Aí ele morre. Morre o corpo dele. Necessariamente, se ele teve uma vida só de relação na Terra, ele tem que passar por uma avaliação, não tem? De quê? Só daquela vida que ele teve, da vida terrestre. Se ele foi um bandido, se ele foi bom, se ele não foi e tal, vamos avaliar esse indivíduo do jeito que ele... Se ele foi uma pessoa boa, ele foi? Sim. Céu. Né? Eu penso assim, uma pessoa boa, céu para ele. Não, ele não foi uma pessoa boa. Peraí, mas ele foi muito ruim ou pouco ruim? Pouco. Purgatório. Mas ele foi muito ruim. Muito. Inferno. Essa é a questão, né? Esse pensamento. Eu não sei se hoje ainda, né? A pessoa deve ter mudado esse conceito. Eu trouxe um filme aqui que o Alan, eu ia ter pedido para o Alan passar para mim, não vai dar tempo. Eu vou colocar depois, numa outra palestra que eu vier aqui, de um padre lá de Brasília, que traz, ele é o padre espírita. Mais de 40 anos, ele está lá ainda, padre espírita. Você vê que esse camarada fala, uma coisa incrível, vocês vão ver depois. Se der tempo eu coloco ainda hoje, mas se não der... Bom, é aí, o que acontece? Para analisar os problemas da visão tradicional de céu e inferno, devemos iniciar por examinar alguns atributos de Deus. Vamos analisar os atributos de Deus relativamente àquilo que eles pensam. Deus é amor infinito. Deus é de toda justiça. Deus é perfeito. Deus é o Criador. Deus é sabedor de todas as coisas, em todos os tempos. Destino, funcionamento de todo o universo é regido pela vontade e amor de Deus. Então, vamos ver aqui, ó. Isso aqui são os atributos de Deus que todas as questões religiosas aprovam. Aprovam. Elas aprovam, né? Elas aceitam por todas. Então, cabe algumas interrogações sobre isso. Ao criar o Espírito, Deus já não saberia o seu destino final, ou seja, o céu e o inferno, que ele ia passar? Já sabia. Mas deixou ele nascer daquele forma, mesmo sabendo que, ou criou ele, né? Mesmo sabendo que ele ia passar pelo inferno. Claro que sim, pois Deus possui a onisciência. Tudo ele sabe, né? Se já sabia o destino de um espírito ao criá-lo, por que cria espírito destinado ao inferno, ao sofrimento eterno? Aí negaria o seu amor, né? De acordo com sua bondade e justiça. Se for verdade que o mal é necessário para os outros, porque às vezes algumas questões religiosas, elas alegam, ela como não explica, por que umas pessoas estão passando por dores, sofrimento, e outras parece que a vida lhe sorri, ela não sabe explicar isso, não, mas é que aquelas que estão passando por mal são testes, então por que todas não deviam passar, né? São testes. Bom, se o mal fosse criado por Deus, esse não seria soberanamente injusto, bom e amoroso, e, portanto não seria Deus. Deus não criou o mal, criou o bem, criou a lei de amor, né? Aí Jesus não falava isso? Ai do mundo por causa do escândalo, né? É necessário que venham os escândalos, Jesus disse. Mas ai daquele cuja causa for o escândalo.
Então ele falava que as pessoas, ele estava falando da lei de ação e reação. A pessoa errou, às vezes ele tem que passar por aquela situação, os escândalos que ele cometeu, ele passa por aquilo, realmente sofre dor para ele mudar. A lei divina usa os instrumentos que está em nossas mãos para buscar essa mudança em nós hoje. No inferno tradicional, temos a figura do demônio encarregado de punir os pecadores. Isso é coerente com os atributos divinos? Julgar lá? Não. Se o demônio existisse, seria uma criação de Deus e tudo bem, Deus não seria de amor. Se Deus tivesse criado demônios, ele teria criado um filho destinado ao sofrimento e ao mal eterno. Coisa que ele não vai fazer. Ele ia criar uma pessoa que é filho dele também. Então, o demônio não existe. Bom, e se ele fosse um anjo debelado, né? Como fala, mas ele era um anjo debelado, era um anjo e se debelou e virou demônio. Você acha que isso é possível? Onde é que está a lei de evolução, de crescimento, de progresso? Ninguém retroage na evolução. Uma vez que nós aprendemos, nós continuamos crescendo, nós não vamos retroagir, né? Paraíso, existe a figura dos anjos. Se Deus tivesse criado os anjos de uma forma diferenciada, o que cria os espíritos, os seres humanos, estaria cometendo uma enorme injustiça. Porque como é que ficaria a nossa situação? Nós temos que passar pelas provas, sofrimento, pelas doenças, e criou essas pessoas privilegiadas, esses anjos privilegiados, também ele estaria negando o seu amor. Visão espírita da vida futura, rapidamente. Agora da nossa doutrina. Evolução do princípio inteligente. Aqui também cabe dar uma palestra. Se a gente for falar da evolução do princípio inteligente, como surgiu, de onde veio, como é que a nossa criação, até chegarmos ao ponto que nós estamos. Criação do Espírito por Deus. Deus nos criou para passar por aquele princípio lá. Vida de relação na Terra. Morte do corpo físico. Volta ao plano espiritual. Necessita novo ciclo de aprendizado na matéria? Quando ele volta para o plano espiritual, ele precisa de um novo ciclo. Naquela primeiro caso, ele foi criado e acabou a vida dele. É uma vida só. Precisa voltar? Não. Continua a evolução no plano espiritual. Quem continua na evolução no plano espiritual? Aquele que não precisa reencarnar. Já passou, já é um espírito superior. Então, ele não precisa mais dos compromissos da Terra. Quem são? Os construtores, né, da vida eterna lá, aquele do conhecimento, da felicidade, são os auxiliares de Deus. Gente, nós recebemos aqui na Terra os anúncios da terceira revelação, que é a nossa doutrina espírita, sabe através de quem? Nós sabemos. Através dos espíritos superiores que estiveram na Terra. Quem são eles? Santo Agostinho, né? São Luís e outros mais que vieram trazer essas notícias para nós. Eram espíritos que passaram pela fieira do progresso aqui, vieram trazer essas notícias, porque atenderam ao crescimento necessário. Aí, se ele precisa de uma reencarnação, sim, ele precisa da reencarnação. É o ciclo de aprendizado. Só se explica a justiça de Deus através da reencarnação. Se não tivermos reencarnação, não há progresso. Porque se não deu tempo, Chico Xavier escreveu mais de 400 obras. De ler todas essas obras? Não vai dar conta. Né? A doutrina espírita, nesse dinamismo, ela escreveu poucos livros, mas um deles com 1019 perguntas. O Livro dos Espíritos. Gente, isso é... Vamos ler todos os livros. Mas é insuficiente a nossa vida na Terra para dizermos que nós já atingimos a perfeição, que é o objetivo de todos nós, reencarnação.
Pelas colocações levantadas, podemos chegar à seguinte conclusão. Estou quase terminando, viu? Mais 20 minutos. A doutrina espírita é uma religião natural, baseada na fé raciocinada, sem dogmas, sem templos, sem sacerdotes, sem hierarquia eclesiástica, sem rituais. Não é igreja, não é seita. Quando o Kardec falou que a doutrina espírita não era religiosa, as pessoas fizeram uma confusão sobre isso. Ah, não, mas a doutrina espírita... Estava dizendo o seguinte, a doutrina espírita não seria mais uma religião. A doutrina espírita é a religião universal, com todos os moldes de todas as religiões, que se equivocaram, muitas delas se equivocaram acerca dos princípios, da lei, de tudo tal, né, das parábolas de Jesus e tudo. Que ela, só, nós não vamos abrir uma porta religiosa, mas sim resgatar os princípios do cristianismo nascente. O Evangelho de Jesus, lá dos primórdios. Porque ela já existia. Ela a função dela é ligar ou religar o homem a Deus. Por isso que ele falou que ela não tinha os princípios religiosos. Mas ela tem os princípios religiosos. A doutrina espírita, onde o ser espírito se reconhece como criatura divina, em igualdade com toda a criação universal. Ninguém é diferente. Todos somos irmãos. Todos, sem exceção na regra. Todos somos. A doutrina espírita é a da efetiva busca da ligação com Deus, foi o que nós falamos, religar, onde é Deus, pelo amor e pelo respeito às leis universais, tendo por base o Evangelho de Jesus Cristo. Por que base o Evangelho de Jesus Cristo? Por causa da transformação moral, da melhora. E senão a gente vai tratar os outros diferentemente, né, daquilo que eles merecem receber o tratamento. A doutrina espírita é a da busca da harmonia em todos os seus aspectos, baseada no equilíbrio, no respeito, na ética, no bem e na caridade. Quando nós falamos no respeito e ética, é a preocupação que os adeptos da doutrina espírita, eles sentem exatamente pelos exemplos. Ah, aquele é espírita, né? Verdadeiro, porque o exemplo dele é espetacular. Ele não trata ninguém, né, com maldade, é um indivíduo que prima pela ordem, pelo respeito, pela bondade, ética do espírita, como a gente vê uma ética médica, né, de um profissional. É assim que funciona a doutrina espírita. A doutrina espírita é a do livre-arbítrio, sem imposições, sem castigos, sem temores, sem inferno e sem céu, mas com responsabilidade proporcional, refletida na lei de causa e efeito. Ela não proíbe absolutamente nada. Ah, eu não devo ir no carnaval? Eu não devo fazer isso, não devo fazer aquilo? Não. Nós temos a liberdade de ação. Nós temos a liberdade de ação e proporcionamos aquilo que nós bem desejarmos. Agora, nós temos que saber que nós estamos frente à lei de amor, à lei de ação e reação, que nos cobra. Jesus falava, a cada um será dado segundo as suas obras. Se fizer de errado, receber uma colheita indevida, né? Quando faz as coisas boas, uma boa colheita. A doutrina espírita é aquela da educação, do aprendizado, da busca da verdade, do amai-vos e instruí-vos. Primeiro, amar.
em qualquer situação. E se instruir para ter o prosseguimento das boas ações. A doutrina espírita é aquela que lembra que fomos criados para sermos felizes. Nós fomos criados para sermos felizes. A partir do momento que nós levantamos, a gente já tem que saber que aquilo já está na pauta da nossa felicidade. É o progresso da felicidade. Fomos criados para sermos felizes. Por isso a evolução. Não vamos chegar a sermos lá os elementos perfeitos do futuro. Ensina-nos a estudar, compreender e vivenciar os caminhos da verdadeira felicidade, que é uma conquista perfeitamente pessoal. Ninguém pode fazer por nós. É uma conquista pessoal. Felicidade está em nós mesmos. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe, nos proteja e nos dê alegria para continuarmos vivendo. Muito obrigado.